Pablo Escobar, o rei do cartel colombiano. Ninguém imaginava que o menino magro de Medellín, com o olhar frio e a ambição ardendo como fogo, um dia se tornaria o homem mais temido do planeta. Dizem que, ainda adolescente, Pablo Escobar olhou para os morros da sua cidade e jurou que um dia compraria todos eles, e cumpriu. Mas o preço desse sonho seria pago com o sangue de um país inteiro. Pablo Emílio Escobar Gaviria nasceu em 1º de dezembro de 1949, na pequena cidade de Rio Negro, em Antioquia. Seu pai, Abel de Jesus, era um camponês pobre que vivia de trabalhos temporários. Sua mãe, Hermilda Gaviria, uma professora primária dedicada, que sonhava ver os filhos longe da miséria. A família se mudou cedo para Medellín, um lugar que crescia em ritmo frenético, cheio de fábricas, imigrantes e pobreza, o terreno perfeito para que o crime florescesse como erva daninha. Na adolescência, Escobar descobriu que o poder vinha da ousadia. Expulso da escola, começou a roubar lápides em cemitérios, lixava os nomes gravados e revendia as pedras como novas. Em pouco tempo falsificava diplomas, extorquia pequenos comerciantes e organizava gangues juvenis. Aos 14 anos, já tinha uma arma nas mãos, e quando perdeu uma briga para outro garoto, prometeu nunca mais apanhar. Da próxima vez, atirou no rival e acabou preso por alguns dias. Foi ali, na cela imunda de Medellín, que Pablo sentiu o gosto da impunidade, e gostou. Nos anos 50 e 60, a Colômbia ardia em violência. O assassinato do líder liberal Jorge Eliezer Gaitán havia jogado o país em uma guerra civil conhecida como La Violência. Centenas de milhares de mortos, aldeias arrasadas, ódio entre conservadores e liberais. Do caos nasciam grupos guerrilheiros, como as Farc, enquanto o governo lutava para manter o controle. E, no meio desse colapso, o jovem Escobar aprendeu uma lição simples. Num país sem lei, o mais cruel reina. Ainda adolescente, começou a trabalhar com contrabando, primeiro cigarros, depois carros roubados. O dinheiro fácil o fascinava. Com seu amigo Oscar Benel Aguirre, montou uma pequena rede criminosa. Roubavam, sequestravam, vendiam carros e falsificavam documentos. Pablo dizia a todos: "Vou ser milionário antes dos 30", e ninguém duvidava do brilho feroz em seus olhos. Mas a verdadeira transformação ainda estava por vir. No final da década de 60, enquanto os Estados Unidos mergulhavam na cultura das drogas, um novo mercado surgia, o da cocaína. Na Colômbia, o clima tropical e as selvas infinitas eram perfeitos para o cultivo da folha de coca. Guerrilheiros, agricultores e criminosos descobriram que aquele pó branco valia mais que o ouro. E Pablo, com seu faro para o lucro e o risco, sentiu que seu destino estava ali. Em meio à pobreza e ao caos político, nascia o homem que o mundo chamaria de El Patrón, um símbolo de poder absoluto, capaz de desafiar governos, comprar juízes e transformar Medellín na capital mundial da violência. Mas, por enquanto, ele ainda era só um garoto ambicioso com uma pistola no bolso e um sonho impossível na cabeça. Nos becos de Medellín, o cheiro da pólvora se misturava ao do dinheiro novo. Pablo Escobar já não era mais o garoto que roubava carros. Agora, ele negociava com homens que usavam terno, mas viviam do crime. Nos anos 70, o contrabando era o coração da cidade. Cigarros, eletrodomésticos, armas e, cada vez mais, drogas. E foi nesse cenário que Pablo encontrou o caminho que mudaria para sempre o destino da Colômbia. Seu primeiro negócio sério foi com maconha. Ele comprava a erva de pequenos produtores no interior e a levava até as praias do Caribe, onde lanchas rápidas transportavam os pacotes para os Estados Unidos. O lucro era absurdo, mas Pablo queria mais. O mundo estava mudando, e uma nova droga começava a dominar as boates de Nova York e Miami: a cocaína.
um pó branco e fino, produzido a partir das folhas da planta que crescia livre nas montanhas andinas. Leve, lucrativo e viciante, o produto perfeito. Foi uma mulher quem o apresentou a esse novo universo, Griselda Blanco, conhecida como La Madrina. Ela já controlava rotas entre Colômbia e Miami e enxergou em Pablo um talento raro, ambição sem medo. Juntos, iniciaram pequenas remessas de pasta de coca, levadas por pilotos que voavam baixo sobre o mar, sem aparecer nos radares. Em poucos meses, os lucros dobraram, depois triplicaram. A cocaína se tornara o ouro branco do continente. Pablo ainda era um pequeno operador, mas pensava grande. Começou a cortar intermediários, organizar voos próprios e montar laboratórios nos arredores de Medellín. Para ele, o segredo do sucesso era simples: pagar bem aos que obedeciam e matar sem hesitar quem traía. Assim, o jovem contrabandista começou a criar a estrutura que em breve seria chamada de Cartel de Medellín. Foi nesse período que ele conheceu Maria Victoria Henao, uma adolescente de 15 anos, irmã de um de seus comparsas. Apaixonou-se de imediato e, apesar da oposição da família dela, casou-se aos 26. Enquanto construía um império criminoso, também formava sua família. 2 filhos, Juan e Manuela, e uma esposa que logo aprenderia a viver cercada por seguranças e medo. Mas a ascensão trouxe o primeiro grande perigo. Em maio de 1976, Pablo foi preso com 18 quilos de pasta de coca a caminho de Medellín. A notícia se espalhou. Ele reagiu como sempre, subornou, ameaçou, mandou matar. Policiais desapareceram, juízes receberam envelopes cheios de dólares e, de repente, o caso sumiu. Escobar saiu da prisão livre e ainda mais perigoso. Ele entendeu que na Colômbia o dinheiro comprava tudo, até a justiça. A partir dali, o nome Pablo Escobar começou a ser sussurrado com medo e admiração. Em poucos anos, ele se tornaria o homem mais rico e mais procurado do país. E o mundo ainda não fazia ideia do que estava prestes a nascer. Um império de pó, sangue e terror. Em poucos anos, Pablo Escobar deixou de ser apenas um contrabandista audacioso para se tornar o arquiteto de um império global. O mundo inteiro começava a cheirar cocaína, e Medellín se transformava na capital do pó. Foi nessa época que Pablo conheceu 2 homens que mudariam o jogo: Carlos Leder, um colombiano de origem alemã, e George Jung, um americano de Massachusetts. Juntos, eles criaram o motor da máquina que inundaria os Estados Unidos de cocaína. Leder era um visionário paranoico. Ele sonhava em dominar os céus do Caribe e transformar o tráfico em uma operação aérea militar. Jung, por sua vez, tinha conexões nos Estados Unidos e experiência em contrabando de maconha. Pablo, com dinheiro e violência, seria o cérebro e o escudo. A aliança dos 3 criou uma rede de rotas que passava por pequenas ilhas, usando aviões leves e pilotos dispostos a arriscar a vida por $1 milhão. Em 1978, Leder comprou uma ilha nas Bahamas, chamada Norman's Cay. No começo parecia um paraíso, mar turquesa, palmeiras e areia branca. Mas em poucos meses, o lugar se tornou uma fortaleza do tráfico. Leder expulsou e matou moradores, construiu uma pista de pouso e instalou armazéns. Aviões carregados com toneladas de cocaína vinham da Colômbia e dali seguiam para a Flórida. Era o coração logístico do cartel de Medellín. Enquanto isso, Pablo controlava a produção. Ele comprava laboratórios, montava redes de transporte e criava uma hierarquia rígida. Cada operação funcionava como um exército: pilotos, químicos, contadores, assassinos. Nada escapava ao seu comando. Em pouco tempo, mais de 300 quilos de cocaína saíam todos os dias das selvas colombianas rumo aos Estados Unidos. O lucro era inimaginável, dezenas de milhões de dólares por semana. Foi também nessa época
que um novo aliado surgiu: Barry Seal, piloto americano e ex-oficial da aviação civil. Ele voava baixo, sem ser detectado pelos radares, e lançava pacotes de cocaína sobre plantações no sul dos Estados Unidos, onde caminhonetes os recolhiam. O sistema era tão preciso que parecia uma operação militar, mas o destino de Seal seria trágico. Preso pela DEA, virou informante e acabou executado por ordem direta de Escobar em 1986. Com tanto dinheiro fluindo, Pablo decidiu construir seu próprio reino na Colômbia. Comprou uma imensa propriedade em Puerto Triunfo, a Hacienda Nápoles, 20 quilômetros quadrados de luxo e extravagância, mansões, pista de avião, zoológico com elefantes, girafas, hipopótamos e até rinocerontes. Ele dizia que era um homem simples que vendia flores, mas suas flores cheiravam a morte. Enquanto a riqueza crescia, o mito também se espalhava. Nos bairros pobres, diziam que Escobar ajudava os necessitados, distribuía dinheiro, construía campos de futebol. Para uns, ele era um monstro, para outros, um salvador. Mas todos sabiam que desafiar El Patrón era assinar a própria sentença. E assim, entre aviões, sangue e dólares, o cartel de Medellín nascia oficialmente. Uma organização tão poderosa que, em poucos anos, controlaria 80% da cocaína mundial. E o homem que a comandava já não sonhava apenas em ser rico. Ele queria ser invencível. O rei do pó queria mais do que dinheiro. Ele queria respeito, poder e um lugar entre os homens que governavam a Colômbia. No início dos anos 80, Pablo Escobar começou a aparecer publicamente, sempre cercado por guarda-costas, distribuindo sorrisos e promessas. Nas favelas de Medellín, construía casas, estádios e parques. À noite, aparecia vestido de Papai Noel, distribuindo brinquedos e notas de 100 pesos. Para o povo, ele era Dom Pablo, o homem que fazia o que o governo nunca fez. Mas enquanto os pobres o adoravam, os ricos tremiam. A elite política e empresarial via nele uma ameaça, um intruso vindo da lama. E foi justamente isso que o fez decidir. Se não podia ser aceito, entraria à força. Em 1982, Escobar se candidatou ao Congresso da Colômbia pelo Partido Liberal. Seu discurso era simples e perigoso. Dizia lutar contra a extradição de colombianos para os Estados Unidos, defender a soberania nacional e proteger os mais pobres. E o povo acreditou. Ele venceu. Pablo Escobar, o homem mais procurado do país, agora era um político eleito, com imunidade parlamentar, no papel, um representante do povo, na prática, o traficante mais poderoso do mundo. Nos corredores do Congresso, sua presença era uma afronta. Políticos tradicionais o evitavam, jornalistas o investigavam, e um nome começou a se destacar entre seus inimigos. Rodrigo Lara Bonilla, ministro da Justiça, decidido a destruir o império do narcotráfico. Bonilla iniciou uma guerra judicial, reabrindo antigos processos e reunindo provas contra o novo deputado. O jornal El Espectador publicou uma reportagem revelando o passado criminoso de Escobar, seu envolvimento em assassinatos, contrabando, subornos. O país explodiu em choque. Pablo reagiu com fúria, mandou comprar todas as edições do jornal, ameaçou jornalistas e planejou o assassinato do editor. A imprensa agora o chamava de El Patrón del Mal, o patrão do mal. Mas a queda política era inevitável. Seu visto para os Estados Unidos foi cancelado, sua imunidade revogada e, em janeiro de 1984, Escobar renunciou ao cargo, lançando um discurso inflamado. Continuarei lutando contra os demagogos e corruptos que dividem o poder enquanto o povo sofre. Era o adeus de um político e a declaração de guerra de um homem que jamais perdoava. Poucos meses depois, no dia 30 de abril de 1984,
o ministro Rodrigo Lara Bonilla foi emboscado em Bogotá. 2 homens em uma motocicleta se aproximaram de seu carro e abriram fogo com uma submetralhadora. O corpo do ministro ficou crivado de balas. A ordem viera de Pablo Escobar. A Colômbia inteira compreendeu. A guerra havia começado. O governo jurou vingança, os Estados Unidos exigiram ação e o nome de Escobar se tornou sinônimo de terror. O homem que havia sonhado em ser presidente agora se tornava o inimigo número 1 de uma nação. E nas sombras, El Patrón sorria, porque para ele, cada morte era apenas mais uma vitória no caminho do poder. Bogotá tremia, as bombas explodiam, juízes caíam mortos, jornalistas desapareciam. A cada nova semana, mais um nome importante era apagado, e todos sabiam de onde vinha a ordem. Pablo Escobar já não era apenas o rei da cocaína, era um general em guerra contra o próprio país. Depois do assassinato do ministro Rodrigo Lara Bonilla, ele fugiu com a família para o Panamá e de lá para a Nicarágua. Mas mesmo à distância, suas mãos continuavam sujas de sangue. Quando retornou à Colômbia, em 1984, Escobar decidiu que não se esconderia mais. Ele queria que o governo sentisse o medo que espalhara nos bairros pobres de Medellín. Foi então que se aproximou de um grupo armado que já enfrentava o Estado, o Movimento 19 de Abril, conhecido como M19. Essa guerrilha, formada por ex-estudantes e militares, lutava sob a bandeira da soberania nacional e via na extradição de colombianos para os Estados Unidos uma humilhação. Pablo ofereceu dinheiro, armas e logística. Em troca, queria vingança. O resultado foi um dos episódios mais sangrentos da história da Colômbia. No dia 6 de novembro de 1985, 30 guerrilheiros do M19 invadiram o Palácio da Justiça, coração do poder judicial em Bogotá. Mais de 300 pessoas foram feitas reféns, entre elas juízes, funcionários e ministros. Lá dentro, as exigências eram claras: o fim da extradição e a renúncia do presidente Belisário Betancur. Do lado de fora, o exército cercava o prédio, pronto para atacar. A cidade inteira assistia em pânico. Por 2 dias, o inferno tomou conta de Bogotá. Tiros ecoavam pelas janelas, chamas subiam do edifício. Quando os tanques do exército avançaram, não havia mais negociação. O prédio foi tomado à força, e o resultado foi uma carnificina. Quase 100 mortos, incluindo metade dos juízes da Suprema Corte. Ninguém esqueceu o cheiro de fumaça e pólvora que pairou sobre a cidade. E embora Pablo não estivesse lá, todos sabiam que ele era o verdadeiro cérebro por trás da tragédia. Para ele, o massacre teve um propósito. Os arquivos que continham provas contra o cartel de Medellín queimaram no fogo da guerra. Escobar limpou seu nome com sangue e cinzas. Mas o preço foi terrível. O governo colombiano endureceu. O presidente Betancur, pressionado pelos Estados Unidos, autorizou a extradição de traficantes e lançou uma caçada nacional. A resposta de Pablo foi brutal. Explosões em comissarias, assassinatos de promotores e policiais, ataques a sedes de jornais. As ruas de Medellín se tornaram campos de guerra. A população vivia entre o medo e a idolatria. Muitos ainda viam nele o homem que construiu casas e campos de futebol, o protetor dos pobres. Outros o chamavam de demônio. Mas para o próprio Pablo, tudo era apenas um jogo de poder. Ele acreditava que podia comprar o destino, corromper a morte e dobrar o país à sua vontade. E enquanto a Colômbia sangrava, Escobar olhava de cima, do seu palácio em Nápoles, cercado por leões e hipopótamos, acreditando ser intocável. Mal sabia ele que o inferno que havia criado estava prestes a devorá-lo. O nome Pablo Escobar ecoava pelo mundo. Nas ruas de Medellín, crianças vestiam camisetas com seu rosto, e nas capas dos jornais estrangeiros ele era chamado de The King of Cocaine. Nenhum político, nenhum militar,
Nenhum banqueiro tinha tanto poder quanto aquele homem que começou vendendo cigarros falsificados. O cartel de Medellín agora controlava 80% da cocaína mundial. O dinheiro era tanto que precisava ser enterrado, literalmente. Os lucros diários chegavam a 60 milhões de dólares. Pilhas de notas eram guardadas em fazendas, armazéns e até debaixo de casas comuns. Para embalar o dinheiro, gastavam $1.000 por semana em elásticos. Milhões se perdiam com ratos ou umidade. Mas isso não importava. Havia sempre mais chegando. O mundo estava viciado e Pablo era o fornecedor supremo. Mas ele não se contentava em ser o traficante mais rico do planeta. Queria ser amado. Financiava escolas, hospitais, estradas. Mandava construir estádios, praças e igrejas. Nos bairros mais pobres de Medellín, dizia-se que Deus está no céu e Pablo logo abaixo. Ele visitava as favelas cercado de seguranças e entregava pacotes de dinheiro nas mãos de mães famintas. Sua imagem de Robin Hood colombiano estava completa, e ele sabia usar isso como ninguém. Em público falava como um patriota injustiçado. Em privado, mandava matar sem hesitar. Cada juiz, jornalista ou político que se colocasse no caminho terminava da mesma forma, silenciado. Mas o amor do povo e o medo do poder não bastavam para acalmar sua paranoia. Escobar queria controle absoluto, até no futebol. Foi então que ele investiu pesado no Atlético Nacional, o time de Medellín. Injetou milhões, contratou os melhores jogadores e em 1989 o impossível aconteceu. O clube venceu a Copa Libertadores, tornando-se o primeiro time colombiano campeão da América do Sul. O país inteiro festejou. Para muitos, foi o momento em que Pablo Escobar parecia um herói nacional. Mas, por trás da euforia, ele usava o futebol para lavar dinheiro, subornar árbitros e manipular apostas. Nada escapava à sua teia. Enquanto o estádio lotado gritava seu nome, Medellín se transformava no inferno. Em 1991, foram mais de 7.000 assassinatos, 18 por dia. A cidade tinha a maior taxa de homicídios do planeta. A Colômbia inteira estava de joelhos. Explosões em Bogotá, execuções em Cali, sequestros de juízes e ministros. Era o auge do império e o abismo da nação. Pablo acreditava que podia desafiar qualquer um, até os Estados Unidos. A DEA o chamava de o homem mais perigoso do mundo. Mas no topo do poder, ele começou a se cercar apenas de medo. Paranoico, isolado, via traição em cada rosto. E quando o governo aprovou a extradição de traficantes para prisões norte-americanas, ele decidiu: se queriam guerra, teriam guerra. O patrão preparava sua vingança final. E nas sombras de Medellín, os motores das bombas começavam a roncar. Depois de anos de sangue, bombas e assassinatos, a Colômbia estava exausta. O governo, pressionado pelos Estados Unidos e aterrorizado pelo patrão, buscava uma saída. Pablo Escobar também começava a sentir o peso da guerra. Muitos de seus aliados haviam sido mortos ou presos, e a ameaça de extradição para uma prisão norte-americana o atormentava. Então, algo impensável aconteceu. O homem mais perigoso do mundo decidiu se entregar, mas, como sempre, às suas condições. Em 1991, Escobar iniciou negociações secretas com o presidente César Gaviria. O acordo parecia absurdo. Ele se renderia, pararia de atacar o Estado e cumpriria uma pena de até 5 anos, em uma prisão construída por ele mesmo. O governo, desesperado por paz, aceitou. Assim nasceu La Catedral, localizada no alto de uma montanha coberta de neblina, com vista para Medellín. A prisão de Escobar mais parecia um resort de luxo. Campos de futebol, bar com cascata, jacuzzi, mesa de bilhar, restaurante, telefone privado, mirante com telescópio para observar a cidade. Os guardas, escolhidos por ele. Os visitantes,
Amigos, familiares, até chefes do cartel. A imprensa logo apelidou o lugar de Hotel Escobar. Lá de cima, Pablo vivia como um rei em seu castelo. Jogava futebol com os capangas, recebia prostitutas, organizava festas e, entre um copo de uísque e outro, continuava administrando o tráfico internacional de cocaína. O cartel de Medellín seguia ativo, e La Catedral era apenas um novo escritório. Aos olhos do mundo, ele estava preso. Na realidade, era mais livre do que nunca. Durante meses, o governo fingia não ver. O povo, dividido, via em Escobar um homem que havia dobrado o sistema. Mas a ilusão não durou. Logo surgiram denúncias. Pablo mandava matar inimigos de dentro da própria prisão. A imprensa publicava fotos de festas luxuosas, carros entrando e saindo livremente. O escândalo foi inevitável. Em julho de 1992, o governo ordenou sua transferência para uma prisão militar comum. Mas Escobar sempre estava um passo à frente. Antes que chegassem os soldados, desapareceu. Debaixo de um falso muro, havia um túnel de fuga que ele mesmo mandara construir. Saía direto para a floresta. Nenhum guarda tentou impedi-lo. O rei do pó estava solto novamente. A partir desse momento, começou a caçada mais intensa da história da Colômbia. Tropas de elite, agentes norte-americanos e até inimigos do próprio cartel uniram forças para derrubá-lo. Pablo fugia de fazenda em fazenda, sempre mudando de esconderijo, sempre com o mesmo sorriso frio. Ele sabia que o fim estava próximo, mas jurava que, se fosse morrer, morreria atirando. Quando Pablo Escobar escapou de La Catedral, a Colômbia explodiu em fúria. O governo havia sido humilhado diante do mundo. O homem que transformou a violência em negócio agora era um fantasma, movendo-se pelas montanhas e pelos becos de Medellín. A partir de então, começou uma perseguição implacável, e ninguém estava a salvo. O presidente César Gaviria autorizou a criação de uma unidade especial, o Bloco de Busca, Bloque de Búsqueda, comandado pela Polícia Nacional e apoiado diretamente pelos Estados Unidos. Agentes da DEA, do FBI e até do SEAL Team 6 foram enviados à Colômbia com um único objetivo: capturar ou eliminar Pablo Escobar. Mas eles não estavam sozinhos. No rastro do patrão, surgiu um grupo misterioso e ainda mais letal: Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Oficialmente, eram vítimas da violência do cartel. Na prática, eram ex-policiais, paramilitares e até membros do cartel rival de Cali, unidos pela sede de vingança. A caçada se tornou uma guerra particular. As casas de familiares e aliados de Escobar eram atacadas. Seus contadores, pilotos e advogados desapareciam. Milhões em dinheiro e drogas eram apreendidos. O império que um dia movimentou bilhões de dólares começava a desmoronar. E Pablo, paranoico e cada vez mais isolado, já não confiava em ninguém. Mesmo assim, ele não resistia à tentação de aparecer. Um dia, ligou para uma rádio de Medellín, zombando do governo. "Sou um homem decente que exporta flores. Vocês nunca vão me pegar." A ligação foi rastreada. Pela primeira vez, as forças de busca sabiam que ele ainda estava na cidade. Os meses seguintes foram de terror e silêncio. O patrão trocava de esconderijo todas as semanas: casas de amigos, apartamentos abandonados, fazendas escondidas. Vivia cercado por poucos fiéis, seu guarda-costas El Limón e alguns sicários remanescentes. Comia pouco, dormia pouco, carregava sempre uma metralhadora e 2 rádios de comunicação. Sua barba crescia. O corpo emagrecido já não lembrava o rei do cartel, mas os olhos, os mesmos olhos frios de sempre, ainda queimavam de orgulho. Enquanto isso, o mundo assistia como a Colômbia inteira se transformava em um gigantesco tabuleiro de caça. Helicópteros sobrevoavam Medellín dia e noite. Americanos e colombianos dividiam informações, rastreavam sinais de telefone,
interceptavam mensagens. Até os antigos aliados do cartel de Cali colaboravam com os inimigos para destruir o último símbolo da Era do Pó. Em dezembro de 1993, o cerco finalmente se fechava. As forças especiais rastrearam uma ligação feita de um bairro de classe média, Los Olivos, em Medellín. O sinal vinha de uma casa modesta com telhado de zinco. Era ele. No rádio, a voz fria do comandante ecoou: "Alvo confirmado. Preparem-se para invadir." Ninguém sabia ainda, mas as últimas horas de Pablo Escobar estavam prestes a começar. O rádio chiava. Do outro lado da linha, a voz do operador confirmava: "Sinal ativo, casa número 45, bairro Los Olivos." Eram 2 horas da tarde, 2 de dezembro de 1993, um dia depois do aniversário de 44 anos de Pablo Escobar Gaviria. Lá dentro, o homem mais procurado do mundo descansava, sem imaginar que o cerco estava prestes a se fechar. O bloco de busca e os agentes americanos cercaram o quarteirão. As ruas se encheram de soldados, helicópteros rugiam acima. Quando o primeiro grupo arrombou a porta, o caos começou. Pablo e seu guarda-costas, El Limón, correram para os fundos da casa, subindo as escadas estreitas até o telhado. Gritos, tiros, fumaça. O ar cheirava a pólvora e poeira. "Não se rendam!" alguém gritou. Lá em cima, sob o sol escaldante de Medellín, Pablo correu sobre os telhados de zinco, tentando escapar pelos quintais vizinhos. Um disparo atingiu a perna, outro o abdômen. Ele tropeçou, tentou se levantar, mas já estava encurralado, cercado por policiais e agentes, sem saída. Então, o último som ecoou, um tiro seco, curto, vindo da própria mão. A bala entrou pelo ouvido direito. Era o fim do patrão. Quando os agentes chegaram ao corpo, Escobar jazia de bruços, descalço, com um sorriso quase sereno no rosto. O homem que dominou o mundo com medo morria sozinho, em um telhado pobre, a poucos quilômetros da cidade que um dia lhe pertenceu. Um dos soldados o virou e murmurou: "Por fim, conseguimos." A notícia se espalhou em minutos. Medellín explodiu, não em bombas, mas em gritos. 25.000 pessoas foram ao funeral. Algumas choravam de ódio, outras de gratidão. Para muitos, ele foi um monstro. Para outros, o Robin Hood que os defendeu quando o Estado virou as costas. A verdade? Talvez tenha morrido com ele naquele telhado. Nos anos seguintes, o cartel de Cali tomou o controle. Depois foi destruído também. Novos grupos nasceram, novos traficantes surgiram. Mas nenhum deles seria como Pablo Escobar. Nas estradas de Antioquia, ainda restavam ruínas de seus casarões. Na Hacienda Nápoles, os hipopótamos que ele trouxe da África se multiplicaram e vagam até hoje pelos rios colombianos, fantasmas vivos de um império de pó. A cidade de Medellín, antes o inferno da América do Sul, renasceu. O metrô, os parques, os projetos sociais, tudo reconstruído sobre as cinzas do terror. Mas o nome Escobar ainda ecoa como uma ferida aberta, uma lembrança de que um só homem pode transformar um país inteiro em refém. E assim terminou o reinado do rei do cartel colombiano, não com uma sentença, mas com uma bala e um silêncio pesado, pairando sobre os telhados de Medellín. Se esta história o prendeu até aqui, deixe seu like, comente o que pensa sobre El Patrón e inscreva-se no canal para não perder as próximas grandes histórias do mundo real.